E vamos, Cláudio Humberto, conversar agora ao vivo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está aqui, vai participar do Bastidores do Poder desta sexta-feira. Prefeito, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, da Band. Um abraço aí, Bruna, Cláudio Humberto, estou à disposição aqui. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Prefeito, está todo mundo muito curioso, intrigado, porque o senhor tem vindo muito a Brasília, né? E tem tido ali, me parece, estabelecer uma boa relação com o governo federal, com ministérios, etc. e tal. Isso está realmente produzindo resultados? Os cofres da prefeitura estão, né, abastecidos de recursos, inclusive de financiamento federal? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, da sua relação com o governo federal. Cláudio, para falar da minha relação, preciso falar um pouquinho sobre a minha relação não só com o governo federal, com todos. Eu estou muito imbuído aqui de participar de todas as pautas que são de interesse da cidade de São Paulo. Independente de ser o presidente Jair Bolsonaro ou do governador o João Dória, eu tenho dialogado com todo mundo no interesse da cidade. Em nenhum momento eu tive as conversas com o presidente relacionadas à questão partidária ou eleitoral. E que tem me tratado muito bem, os ministros muito bem. Antes de ontem teve aqui o ministro Rogério Marinho inaugurando mais um piscinão, 15º que a gente entrega de 2017 para cá. Vamos ter agora o contrato para assinar para mais 14 piscinões. Eu lanço agora no mês que vem 5 novos piscinões, todos com parceria com o governo federal. Esse avanço, essa conquista com relação à dívida da cidade de São Paulo de 25 bilhões com aquela ação do Campo de Marte, isso é uma ação fundamental para a cidade, a gente põe a cidade em outro patamar. Então eu tenho ido a Brasília, discutir coisas de interesse, né? Mas nem sempre com o presidente eu fui em Brasília, 2 vezes eu tive com ele. Das outras vezes foi para tratar outros temas no Congresso Nacional, com o senador Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Tive agora recente com o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, para a gente conseguir derrubar uma decisão equivocada do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo com relação os programas urbanísticos da cidade. Eu tenho ido, mas não necessariamente em agendas com o presidente, mas sim com o ministro. Pauta da cidade. A cidade aqui é uma cidade país, né? Eu falava que agora, meu pai veio de Portugal com 14 anos, Humberto. Portugal tem 10 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo, 12 milhões e meio. Então, a vida do prefeito aqui, ela é meio que um presidente de uma cidade grande, do ponto de vista de relações necessárias para poder a cidade andar bem. Prefeito, e essa proximidade com o presidente Jair Bolsonaro pode causar algum desconforto com os tucanos? O que o senhor está sentindo? Como é que está a relação especificamente com o governador João Dória? Não, super boa. Inclusive, o meu partido, a candidata a presidente será a Simone Tebet, né? E o governador João Dória sabe disso, respeita isso, o presidente Jair Bolsonaro também. A gente deve caminhar aqui, o MDB, com o Rodrigo Garcia, e a minha relação com o ministro Tarcísio, que será candidato, acho que vai ser candidato a governo, é super, super boa. Ele me ligou esses dias para saber o que tem de pautas de interesse da prefeitura, porque ele vai se licenciar agora no final do mês para levar para ele. Então, quando você tem uma relação, Bruna, de respeito e transparência com as pessoas, e que as pessoas sabem e veem verdadeiramente o interesse de São Paulo, a gente consegue ter uma relação muito tranquila e muito boa. Minha relação com o governador João Dória é excelente. Então, agora tem uma coisa, né? A cidade de São Paulo é muito diferente. Eu não poderia me dar o luxo de ter um comportamento de usar a prefeitura para fazer as disputas políticas. Como eu disse, é uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, uma das 10 maiores cidades do mundo, 4º maior orçamento do país. Uma cidade tão complexa, né? Uma cidade de todos os brasileiros. Aqui em São Paulo tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então é bem diferente essas questões. Agora, lógico, vai chegar na campanha, eu sou do MDB, me filiei no dia que eu tirei meu título, nunca troquei de partido. Tenho a minha história de ter cumprido 2 mandatos de vereador pelo MDB, e vai chegar na eleição que a gente vai ter uma posição partidária. Mas a minha relação com eles muito boa, eu até faço aqui um depoimento de respeito, né? O presidente Bolsonaro falava, o Ricardo é de outro partido, mas a gente está aqui na questão de poder discutir os interesses da cidade de São Paulo. Então, tá muito tranquilo com relação a isso, comportamento sério. Os números, e é isso.
Prefeito, os números de São Paulo são sempre superlativos mesmo. Fico muito impressionado, né? Foi um bom exemplo que o senhor deu aí comparando São Paulo com Portugal, né? São Paulo é maior do que Portugal, e é impressionante isso. Agora, e a gente imagina que são muitos os problemas que o senhor tem que administrar no dia a dia. Isso vai desde de tudo, né? Do buraco de rua à decisão sobre onde fazer o próximo projeto urbanístico, o próximo viaduto, enfim, são coisas todas complexas, mas o que a gente tem notado nos últimos tempos, prefeito, são muitas queixas sobre os serviços de zeladoria da cidade. As pessoas estão reclamando muito disso, né? As fortes chuvas recentes, enfim, deixaram isso ainda mais exposto, né? Ou essas mazelas expostas. O que é que o senhor tem a dizer aos paulistanos que esperam mais da prefeitura do ponto de vista da melhoria da qualidade dos serviços de zeladoria? E eu queria emendar também numa pergunta seguinte, que é o seguinte: o senhor tem a sensação, às vezes, de que as pessoas responsáveis por isso, lá na ponta, né, são as mais adequadas? O senhor pensa em substituí-las? Pensa em fazer uma reforma do secretariado? Tem alguma área que não está dando certo, como, por exemplo, essa da zeladoria da cidade, onde o senhor pretende mexer? Fale a gente sobre isso, por favor. Ô Cláudio Alberto, puxa, eu te agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema que é de fundamental importância, que a grande audiência da Band. O que acontece? Só explicar, por exemplo, a questão da equipe. Quando a gente ganhou a eleição, o Bruno e eu, nós montamos a equipe junto. Eu só não opinei sobre a secretária de Justiça, porque eu não a conhecia, que o Bruno escolheu a doutora Eunice. Então, esse time foi montado em conjunto. Perdemos o Bruno, me coube tocar e entregar para a cidade aquilo que nós nos comprometemos na eleição de 2020. Então, a questão da equipe é uma equipe da gestão que ganhou a eleição. Agora, todos aqui sabem que eu não vou permitir e aceitar, em hipótese alguma, que a gente não cumpra as metas, que não dê um bom atendimento ou que façam alguma atitude que seja contra o interesse público, como, por exemplo, foi agora a questão do rapaz que era o presidente aí do serviço funerário, que fez uma viagem sem estar de licença. Eu não esperei o dia seguinte para exonerar, foi no mesmo dia, na mesma hora. Um funcionário aqui daqui da prefeitura, que saiu à noite com o carro sem autorização, exonerado no mesmo dia. Então, as pessoas sabem que a gente tem um compromisso com a cidade. Com relação à zeladoria, olha, nós estamos, desde o ano passado, tentando soltar um edital para fazer o maior programa de recap da história de São Paulo. R$1 bilhão em recapeamento. Porque precisa, Cláudio Humberto, nós temos uma massa asfáltica, uma capa asfáltica da cidade, em muitos dos pontos, a grande maioria das muito velha. Então, quando chove, naturalmente se faz buraco, mas tem feito mais buraco porque é muito antigo, precisa arrancar aquilo e colocar uma nova, falando de uma forma bem popular. Eu não estou conseguindo. Ontem a gente está tendo alguns apontamentos do Tribunal de Contas do município de São Paulo e a gente tem respondido tudo. Respondemos da última vez 54 questões. Estamos com a licitação agora para acontecer. Ontem chegou mais um documento do Tribunal de Contas pedindo para parar a licitação. Então, eu tenho que compartilhar um pouco disso. Não que o Tribunal de Contas esteja errado, está fazendo o papel dele, talvez não esteja no tempo que a gente gostaria de que as coisas andassem. Nosso tempo tem mais urgência porque nós somos cobrados. Eu estou aqui como prefeito sendo cobrado por ti e tenho que ser cobrado pela população e talvez eles não tenham essa percepção de urgência de entregar as coisas. Então, nós estamos com o dinheiro reservado, com todo o plano elaborado, com as ruas que são necessárias fazer esse recapeamento de um sistema tecnológico que desenvolvemos para poder fazer com rapidez. Nós não estamos, estou abrindo o coração, Cláudio Alberto, nós não estamos conseguindo colocar essa licitação na rua. Eu conseguindo colocar isso na rua, nós vamos fazer esse recapeamento de R$1 bilhão. Muda o Qual é a dificuldade, prefeito? Quais as dificuldades? A burocracia, eu acho que talvez os órgãos de controle, que são muito importantes, não tenham acompanhado a questão da necessidade de urgência. Então, pode ser que seja isso. Mas nós estamos, desde o ano passado, querendo colocar o dinheiro reservado, o projeto pronto para poder fazer recapeamento. Nunca houve, Cláudio Humberto, um programa tão grande de R$1 bilhão. O Bruno Covas fez um enorme de 500 milhões. Nós vamos fazer isso agora de R$1 bilhão. Mas, prefeito, fazendo aqui a advogada do diabo, será que não é justamente por causa desse valor exorbitante que essa licitação não está indo para frente?
R$ 1 bilhão é bastante Mas dinheiro. aonde está o exorbitante? Não é bastante dinheiro para essa prefeitura? Nunca gastou esse valor para asfalto. Não estou dizendo que isso é errado, é só que é um valor... Não é para tapar buraco? Oi? É para tapar os buracos? Bruna, pelo amor de Deus, nós temos uma cidade... Não, prefeito, entenda, não estou dizendo que há algo errado nesse valor, mas é que é um valor que chama atenção. Essa hoje, me corrija se eu estiver errada, é a maior licitação em andamento da prefeitura. Então, talvez por isso, esse trâmite, né, burocrático. Se fatiasse, prefeito, não seria mais digerível aí para esses órgãos de controle? Cláudio Humberto, a gente tem tanto serviço para fazer que eu acho até que não seria suficiente para atender toda a demanda que a gente tem de necessidade. Ficamos muitos e muitos anos sem fazer a recomposição da massa asfáltica da cidade, né? A gente tem várias regiões que foram feitas, principalmente pelo prefeito na gestão do Bruno, passada, né? Ainda continua essa, mas na passada, é necessário fazer esse investimento, mas... não importa o valor, Bruna, que é melhor se fosse 2 bilhões. A gente tem que, né? Estou falando, São Paulo é maior do que Portugal, porque, né, tem espaço territorial maior, população maior. Aqui tudo é como o Cláudio Humberto comentou, aqui tudo é de tamanhos enormes, de uma proporção muito grande. Então, eu só queria deixar assim, Cláudio, obrigado pela tua pergunta, mas falar para a população, vou aproveitar que tua grande audiência. Eu sei da necessidade, nós queremos fazer os recapeamentos, temos o dinheiro reservado, projeto pronto, eu preciso licitar e pôr na rua, contratar a empresa pela melhor qualidade, melhor preço e começar a fazer um grande recap. Vai gerar um pouquinho de transtorno na cidade, porque serão muitas obras, vai gerar um pouco de trânsito, né? Mas é um assunto que está muito na pauta. Agora, com relação às outras áreas de zeladoria, Cláudio Humberto, a nossa avaliação é muito positiva. Saiu, inclusive, agora, nessa última pesquisa do Nossa São Paulo, com relação à limpeza, coleta de lixo, praças bem cuidadas, ruas varridas. Eu estou com um problema nessa questão do recapeamento. Hoje é algo que, no nosso monitoramento aqui, pelo nosso 156 que a gente monitora, é o que eu preciso, assim, me dedicar bastante para poder colocar essa licitação na rua, contratar essas obras e entregar para a população de São Paulo uma via com melhor qualidade asfáltica. Prefeito, para liberar o senhor, pelo menos de minha parte, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do transporte coletivo. É uma luta sua no sentido do subsídio federal, né, que o governo federal participe desse esforço, que a gente sabe que a prefeitura que banca grande parte do valor da tarifa. Muito pouca gente sabe disso, né? Aquela tarifa que é paga pelo passageiro é uma pequena parte do custo real da passagem. Não existe passagem de graça, nem muito menos de baixo custo, de baixo preço. Então eu queria que o senhor nos falasse sobre isso. Como é que está essa questão? Esses aumentos cavalares da Petrobras atrapalham, de alguma maneira, essa busca aí por uma participação efetiva da União no compartilhamento desses custos do transporte coletivo? O Cláudio Humberto, atrapalha bastante. O que a gente tem feito? Eu tenho, como prefeito aqui de São Paulo, essa cidade que tem tanto peso no Brasil, pelo seu tamanho, seu dinamismo, de poder levar pautas importantes através da Frente Nacional de Prefeitos. O presidente é o prefeito Edivaldo, lá de Aracaju. Então, nós estamos hoje muito mais unidos com pautas importantes. Transporte coletivo. Sempre fica toda a conta para o município. Então, tem lá a legislação que fala da gratuidade do idoso. O idoso merece, tem que ter gratuidade. Mas precisa saber quem paga a conta, porque o governo federal faz a lei e deixa a conta para o município. Precisamos compartilhar um pouco dessas despesas, né, e com relação a esses custos. E nós propomos um projeto de lei onde o governo federal passaria a repassar a todos os municípios, no mínimo, o valor da gratuidade do idoso. E isso já passou no Senado, os senadores compreenderam a importância disso, agora foi para a Câmara dos Deputados Federais, já tem o protocolo do pedido de urgência de votação, já falei com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, por várias vezes, e estamos aqui na expectativa de votar. E aí o governo federal passa a ajudar pelo menos um pouquinho os municípios com relação a essa questão, porque fica toda a conta para o município. E aí
Oi, Carol, desculpa. Não, pode dar sequência, prefeito. Aqui eu ia só complementar dizendo que isso é um mérito também bastante do senhor, que foi muito a Brasília e tentou de todas as formas não aumentar, fazer com que a gente, pelo menos em 2022, não aumentasse a tarifa. E era exatamente essa pergunta. Está tudo avançando? Felizmente, isso começou a passar e ser tratado de maneira positiva em Brasília, mas a gente ainda corre a chance aqui em São Paulo do transporte aumentar nesse ano? Olha, nós estamos fazendo de tudo aqui, Bruna, para poder segurar esse aumento da tarifa, porque é um momento delicado, é um momento onde a gente está saindo da pandemia, agora liberou as massas, fazendo a retomada econômica. São Paulo liderou a quantidade de geração de empregos formais no ano passado, foram 336 mil empregos. Segundo colocado, a cidade do Rio de Janeiro, com 58 mil. Mesmo o Rio tendo um número de população menor, se você fizer uma situação de proporcionalidade, a gente está com uma capacidade enorme de geração de emprego. A gente precisa aproveitar, o Brasil precisa aproveitar essa capacidade que São Paulo tem de empreender e de ter a sua retomada econômica. E a gente não queria, nesse momento, fazer correção da tarifa de ônibus, entender que é um momento que todos precisam dar as mãos e a gente sair para essa recuperação pós-pandemia. Mas aí estamos sendo pegos de surpresa de vários assuntos. Está vindo coisas assim que a gente não esperava. Ano passado o diesel, Bruna, Cláudio Humberto, aumentou 65%. Agora aumentou mais 20 e poucos por cento. R$1 a mais por litro do diesel nesse último aumento que teve. Isso tem um impacto, só do aumento agora recente do diesel, isso tem um impacto de 6,5% no custeio do transporte coletivo. Cláudio Humberto, deixa eu falar aqui para todos os seus ouvintes rapidamente um pouquinho, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Quanto custa o sistema de transporte na cidade de São Paulo? 9 bilhões por ano. Custa 9 bilhões. O que é isso? Todos os ônibus, funcionário, diesel, pneu, 9 bi. Arrecada 5,5 bilhões de passagem, que as pessoas pagam a passagem. A diferença, aí a prefeitura tem que complementar, que são os 3,3 bilhões. Então, quando você tem um aumento da despesa muito grande, se isso for para 8, 10, 11 bilhões, a diferença a prefeitura vai ter que arcar. Então, é um momento para mim muito difícil, eu não quero aumentar a tarifa, estou fazendo todos os esforços, falei com o presidente, falei com o presidente do Senado, presidente da Câmara, várias reuniões, a ministra Flávia Arruda esteve aqui na Prefeitura de São Paulo discutindo esse assunto, tem nos ajudado, o governo federal precisa nos ajudar nisso, né? Não vou dizer que é culpa do governo federal o aumento da gasolina e do diesel, mas tem que ter um pouco de auxílio num tema tão complexo como esse, até porque tem a questão ambiental. A gente incentivar o uso do transporte coletivo, você diminui o uso do transporte individual, melhora a qualidade do ar na cidade, né? Então tem toda uma questão atrelada. Já que o senhor falou com tanto entusiasmo sobre essa questão do transporte, também é o seguinte, as pessoas sabem, todos nós sabemos, né, que essas empresas de ônibus são muito folgadas, né? Elas disponibilizam ônibus de péssima qualidade, desconfortáveis, né? Cada vez com um número mais reduzido de assentos para caber mais gente em pé, aquelas coisas todas que a gente conhece. A prefeitura fazendo tanto esforço para bancar o sistema, ajudar a bancar o sistema, e agora fazendo com que, movimentando as peças em Brasília, para que o governo, a União, arque com parte desse custo do transporte coletivo, não tem como arrancar das empresas um compromisso de melhoria da qualidade do serviço com ônibus mais decentes, esses ônibus caixote, né, que embora podem ser até novos, mas são concepções antigas, de 30, 40 anos atrás. A gente não vê isso em lugar nenhum decente do mundo, né? Nem em Portugal, que é menor do que São Paulo, até lá, inclusive lá, né, não até lá, enfim, mas inclusive lá, os ônibus são de excelente nível, excelente qualidade, confortáveis, climatizados, etc., muito diferente do que se vê em São Paulo e no Brasil de uma maneira geral. Essas empresas tão folgadas não tinham como serem obrigadas a colocar em circulação ônibus de boa qualidade? O Cláudio Humberto, o que eu entendo? Eu entendo assim que a gente precisa ter os governos, né, não interferindo em muitas questões, mas ser o regulador. Nesse ponto específico, nós temos no nosso plano de metas, que são 77 pontos da meta, várias questões que são relacionadas ao transporte coletivo. Uma das metas, por exemplo, é que tenha 100% de toda a frota com a conexão para o USB. Nós temos no plano de metas que eles terão que trocar 20% da frota para ônibus elétrico. A gente vai melhorar muito a qualidade com relação aos ônibus, que eles são bons, não tem barulho, muito mais
confortáveis, e também as questões ambientais. Serão 20% da nossa frota, que são 14 mil ônibus. Cláudio Humberto, a cidade de São Paulo tem 14 mil ônibus. Então, 20% disso, 2.800, serão elétricos até o final da gestão 2024. Então, tem todo um critério que a gente está desenvolvendo para poder monitorar a qualidade desse serviço do transporte coletivo. Eles têm atendido. Eu tive aqui uma reunião com alguns deles da Zona Leste dias atrás, coloquei as metas, deixei muito claro o recado, que eu quero fazer o BRT Radial Leste, que eu quero fazer o BRT Aricanduva, vai ser todo o BRT com ônibus elétricos, nós vamos trocar os 20% dos ônibus, vamos fazer a implantação do sistema de controle da qualidade, onde o usuário vai poder dizer ali qual ponto que ele dá de qualidade, e isso vai ser refletido na questão da remuneração. Então, eu tenho sido muito claro e objetivo com eles do ponto de vista de que eles precisam, já melhorou bastante, vou ser aqui justo também, mas precisam melhorar mais a qualidade de transporte. A gente ter nosso BRT e fazer a reforma dos nossos 5 corredores. Nós fizemos agora a concessão dos terminais, Cláudio Humberto, que é algo super importante. Gastávamos 200 milhões por ano para manutenção dos terminais, isso passa para o privado vai cuidar. Tem todo um plano de melhora, reforma de banheiro, de acesso, quase que eu derrubei o copo aqui, reforma de banheiro, de acesso, enfim, nós estamos muito focados para melhorar a qualidade do transporte coletivo. E eu vou parar aqui, senão eu acabo estendendo muito as respostas, eu fico apaixonado pelo tema e se vocês não me cortam, eu vou indo, viu, Bruna? Prefeito, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando com o senhor, o tempo está curto, então eu vou fazer uma última, só peço para que o senhor seja breve na resposta, mas não dá para a gente ainda não falar de pandemia e felizmente estamos numa boa situação. Hoje a gente até abriu bastidores aqui, eu falando para o Cláudio que foi muito diferente chegar à Band, chegar ao meu local de trabalho sem máscara, é uma sensação gostosa que a gente tem, de que a vida aos poucos vai voltando ao normal e São Paulo está com bons números, né? 2 semanas depois do Carnaval, a gente ainda vive um período favorável da pandemia. Quais que são as expectativas para as próximas semanas? Vem aí o Carnaval parte 2 em abril, como é que a Prefeitura está se preparando para isso? Como é que a gente está de números da pandemia? Rapidamente para a gente fechar a entrevista. Vamos lá, Bruna, rapidamente. São Paulo, capital mundial da vacina, vacinou mais do que Lisboa, do que Washington, do que Madrid, do que Barcelona. É a cidade que mais vacinou no mundo. 100% das pessoas com acima de 12 anos vacinadas com a primeira e segunda dose. Das crianças de 5 a 11, tinha todo um medo de que elas não fossem se vacinar. Eu sempre tive muita tranquilidade. Nós estamos com 83% das nossas crianças vacinadas, então está indo super bem. Diminuímos de 3 dígitos aí a internação de UTI, a gente tinha há 30 dias 340 pessoas em UTI, hoje estamos aí com 85 pessoas, então uma situação hoje muito mais tranquila e confortável por conta da vacina. É indiscutível de que foi a vacinação que foi ampliando e a gente foi melhorando a qualidade epidemiológica aqui da cidade. Tranquilidade hoje, poder não usar a máscara, inclusive em locais fechados, um motivo de muita alegria, porque nós passamos um sufoco danado e, graças a Deus, hoje uma situação muito mais confortável. E ressaltar aqui muito orgulho e agradecer a população de São Paulo que aderiu à vacina, usou máscara, usou álcool gel, tomou todo o cuidado. Eu fico muito feliz de poder tocar aqui uma cidade que as pessoas são conscientes. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ao vivo no Bastidores do Poder desta sexta-feira. Prefeito, obrigada por arrancar um tempinho da agenda, que eu sei que é bastante apertada para falar aqui com a gente ao vivo. Obrigado, Bruna, Cláudio Humberto, obrigado. Prazer falar com vocês, viu? Obrigado. Prazer imenso.